Olá, galera do sétimo ano ABC, vocês estão bem? Isso aí, em casa, reservado e na luta contra o coronavírus. Mas vamos lá. Nosso vídeo hoje vai ser bem rápido, porque a gente vou só concluir aquele assunto que nós falamos sobre a Baixa Idade Média, né? E só para finalizar, e depois vou pedir para vocês a atividade também do capítulo e passar outros também. Na semana que vem o próximo vídeo vamos tentar corrigir todas as questões, ok? Nas últimas aulas nós falamos sobre o crescimento demográfico na Baixa Idade Média. Não chegamos a falar sobre as suas principais consequências, mas temos que falar. Na Baixa Idade Média nós vimos que houve um crescimento demográfico, um crescimento populacional. Por que isso aconteceu? Por causa de alguns fatores. Que fatores foram esses? Primeiro, houve melhorias nas técnicas de produção agrícola. Lembram? As melhorias quais foram? Falamos sobre também as melhorias nas práticas higiênicas. Olha que o assunto tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Vamos passar a ter, quem não tem, ou quem tem, continuar tendo, aumentar mais ainda, ter práticas higiênicas como lavar as mãos, né? Hoje em dia, usar o álcool em gel para evitar doenças. Olha como as coisas vão se intercalando, né? Falamos sobre as práticas higiênicas para evitar doenças e evitar, consequentemente, mortes. Hoje em dia, né, todo mundo vê e ouve, precisamos ter práticas higiênicas para evitar doenças, principalmente coronavírus, e evitar mortes. Então, na Baixa Idade Média, né, as pessoas passaram a ter essa preocupação com a higiene, a tomar banhos com mais frequências, né, a evitar deixar dejetos próximos, né, fezes, essas coisas, né, em detrito, para não respirar, não adquirir doenças e não morrer. Bom, além disso, tem também a diminuição dos conflitos, a diminuição das guerras, né? Nós vimos que passou a haver cada vez menos terras para doação, né, dos senhores feudais. Nós falamos da Idade Média, né, na Idade passada. Então passou a haver cada vez menos terras para esse tipo de doação, esses acordos feitos entre os senhores, entre os nobres feudais. Então, cada vez mais na Europa medieval, as pessoas passaram a viver mais, a se alimentar melhor. E isso gerou o que nós chamamos de crescimento demográfico, que no futuro se tornou um problema. Porque lá entre meados do século XII, XIII, acabou se tornando um problema. Por quê? Porque passou a haver pouca terra e muita gente, né? Passou a haver pouca terra e menos produção. Passou a haver pouca terra para muitas pessoas para se alimentar. Então a gente tem um problema que deveria ser resolvido, mas vai se resolver como? Aí que está o problema. No final do século X, início do século XI, vai começar um movimento, né, muito conhecido na história, chamado de cruzadas. O que foram as cruzadas? Primeiro, as cruzadas foram batalhas entre cristãos contra muçulmanos, os cristãos católicos da época, porque só havia até então uma única religião oficial, como uma instituição, que era a Igreja Católica. Nós vimos isso também, né? Então, quando eu falo cristãos, estou falando da Igreja Católica. Então, houveram várias batalhas entre cristãos contra muçulmanos, tudo isso em nome, né, em nome de Deus, era o que eles diziam. Então, sabe-se que essas batalhas começaram após os muçulmanos otomanos, tentarem invadir a região de Constantinopla, que prevalecia a Igreja Ortodoxa Grega. E essa Igreja Ortodoxa Grega, ela não se dava bem com a Igreja Católica, né? Eram praticamente inimigas. Mas precisou da ajuda dos católicos para se ver livre dos muçulmanos. E aí está o problema. O Papa da época, Urbano II, ele determinou o seguinte: tudo bem, a gente vai ajudar vocês, porém a gente vai além.
nós não vamos só ajudar vocês a se livrar dos muçulmanos, nós vamos também expandir a nossa religião para o Oriente, né? Se você olhar na página, se não me engano, 49 do livro, tem um mapinha que mostra bem o Oriente, né, o Ocidente. Então a ideia do Papa Urbano II era o quê? Era escoar, levar o povo da Europa para o Oriente, para diminuir a população na Europa, para acabar com aquele problema da densidade demográfica que eu acabei de falar. Então as cruzadas foi um movimento de guerra entre cristãos contra muçulmanos, porém foi uma oportunidade que a igreja viu, e os nobres feudais também viram, de levar a população da Europa Ocidental, né, para a região do Oriente Médio. E claro, óbvio, dentro desse negócio de ajudar a igreja ortodoxa grega, levar a população para o Oriente, criou-se um objetivo maior, que era dominar a cidade considerada santa, que é Jerusalém, a região da Palestina. Então, resumindo, a partir daí, praticamente todas as batalhas foram feitas para dominar Jerusalém. Ora os cristãos dominavam, ora os muçulmanos dominavam. Os cristãos se aproveitaram também, né, do momento para dominar outras regiões, tanto que nesse mesmo mapinha aí que está na página 49, a gente vê que tem ali a região dos cristãos do Oriente, né? Foram as regiões que os cristãos dominaram com as batalhas, e outras batalhas que houveram também por conta disso. Houveram várias, na verdade, né? E até na aula não deu nem para falar direito por conta do nosso tempo, mas houve a Cruzada dos Comerciantes, a Cruzada das Crianças, né? Eu cheguei a falar um pouquinho, a Cruzada dos Reis, dos Nobres, né? Enfim, várias cruzadas. E essas cruzadas, quem ia para a guerra eram os cavaleiros templários, os cavaleiros hospitalários, que eram, na verdade, guerreiros criados pela própria Igreja Católica para lutar a favor, né, defender a Igreja Católica dos infiéis. É curioso dizer isso porque, para os muçulmanos, os cristãos também eram chamados de infiéis, né? Então havia esses dois lados. A maior consequência, que é onde eu quero chegar para vocês, a maior consequência das cruzadas para a Europa foi que possibilitou com que cada vez mais as pessoas migrassem para o Oriente. Ora, lá no Oriente já haviam vários produtos, as especiarias, tecidos, né, todo tipo de sedas, joias, que eram muito valorizados, açúcar também, café, que eram muito valorizados na Europa. E isso gerou o quê? O olho gordo dos europeus para irem para o Oriente Médio, porém nem todo mundo podia ir, não é verdade? Então criou-se uma estratégia de ir no Oriente, buscar essas mercadorias, comprar essas mercadorias, voltar para a Europa, fazer uma outra cruzada, um caminho imenso, andando, e vender esses produtos. Vender para quem? Para quem quisesse comprar. Lembre-se, na Baixa Idade Média, as moedas, né, o dinheiro, voltou a ser importante por conta disso, por conta dessa possibilidade de comercializar produtos lá do Oriente, produtos que eram valorizados na Europa. Então, os mercadores, quando eles iam no Oriente e voltavam, muitos deles armavam as feiras medievais em algum local propício e seguro, né? E ali eles conseguiam vender esses produtos, montavam suas bancas ali, e ali eles conseguiam vender esses produtos, né? Tanto que vendiam tanto que ao redor foram surgindo outras bancas e outras casas, e esses homens passaram a viver ali, nessas casas próximas a essa feira, e esses homens passaram a enriquecer e criar uma cidadezinha chamada de Burgos. Esses burgos viviam basicamente esses comerciantes, que na verdade eram chamados de mercadores. Então, dentro desses burgos viviam a maioria mercadores, e esses mercadores, por morar em burgos, passaram a ser chamados de burgueses. E aí
é que vai surgir uma nova classe social, que é chamada de burguesia. Essa burguesia, como eu falei agora, composta por comerciantes que viviam nos burgos. Esses homens vão passar a ter um poder muito grande na Europa, uma influência muito grande na Europa. Vai surgir essa nova classe social que vai lutar contra os nobres. Lembra dos nobres? Que eu falei. E lutar até contra a própria Igreja Católica. O poder que a Igreja Católica tinha e o poder que os nobres tinham lá na sociedade. Então a sociedade passa a ser uma outra sociedade. Não mais aquela estamental. Igreja, nobreza, abaixo estão os vilãos e servos. Agora vai surgir entre vilãos e servos uma nova classe, que é chamada de burguesia. E essa burguesia ela vai se tornar tão poderosa que ela vai se tornar em alguns lugares mais poderosa do que os nobres e até mesmo do que a própria igreja. E é exatamente essa nobreza que vai ser fundamental, olha só, esses nobres que lutavam contra os nobres e contra a igreja, lembre-se disso, nunca se esqueça. Os burgueses lutavam contra os nobres e contra a Igreja Católica. São eles que vão incentivar e vão valorizar o conhecimento. Lembro da Idade Média, que é conhecido como Idade das Trevas, porque as pessoas eram ignorantes, não sabiam ler nem escrever, então viviam numa escuridão intelectual. Pronto. Agora, a classe burguesa, que para uns é vilão, para outros não, essa classe burguesa ela vai valorizar o conhecimento. Por quê? Porque ela vai lutar contra a igreja e vai lutar contra o poder dos nobres. E é exatamente através dessa burguesia que vai surgir um movimentozinho que ficou muito conhecido na história, que é chamado de renascimento cultural, que será o nosso próximo assunto. Ok, galerinha? No próximo vídeo eu vou corrigir a atividade, todas as atividades desse capítulo, o capítulo, se não me engano, 3, né? O 3. E aí, depois a gente vai falar sobre o renascimento cultural. Ok? Um abraço a todos.